Obrigado. Aleluia. Queridos irmãos, eu desejo saudar todos com a paz do Senhor, amém? Sente-se nesse momento adorando ao nome do Senhor. Eu achei interessante que o irmão Ivan disse: se Jesus não voltar para o irmão Lucas, e ele olhou, né? Quando ele olhou, cadê o irmão Lucas dali? Mas o Lucas estava aqui, né? Uma bênção de Deus. Querido, abra sua Bíblia nesse momento. Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo de número 22. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 22, verso de número 8, a partir do verso 8. Eu queria ler alguns versos aqui, na verdade, com os irmãos, para darmos bastante ênfase ao assunto que nós queremos falar aqui. Gênesis capítulo de número 22, verso de número 8. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, a nossa igreja, a nossa casa, onde o Senhor nos deu a oportunidade, por sua graça e misericórdia, servir a Deus juntamente com os irmãos. Cada um dos irmãos que estão aqui, nosso presidente, o pastor Giovanni, a pastora Simone, o presbítero Ivan, juntamente com a Marlene, a minha esposa, serva do Senhor que está ali também, todos no modo geral, amigos de perto e de longe, aqueles que vieram pela primeira vez prestigiar esse momento, os nossos irmãos que estão aqui, que Deus possa abençoar a todos. Gênesis capítulo 22, verso de número 8 diz assim: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe disse, e edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu creio que todos que aqui estão, em algum momento da sua trajetória de vida como cristão, você em algum momento já ouviu falar da história de Abraão. Uns porque leram, outros porque ouviram, e outros porque assistiram a série da Record. Mas o que é importante é que você já sabe o que é, ou conheceu um pouco da história de Abraão. Só que essa história ela é muito intrigante, porque quando nós olhamos para ela, nós vamos vendo um Deus amoroso, um Deus tão poderoso, um Deus que tem o propósito de salvar o homem, de redimir o homem, e ele faz isso por amor, graça e misericórdia. De repente ele pede um dos bens mais valiosos que alguém poderia ter, o seu único filho. O que é interessante é que parece que em certo momento Deus está fora de si, Deus está sem juízo, ao pedir um filho para alguém que uma vida inteira aguardou ter um filho, para que se cumprisse as promessas de Deus sobre a sua vida. É interessante nós ressaltarmos aqui e relembrar aos irmãos que Abraão tinha sobre a vida dele uma promessa, tanto sobre ele, a sua casa, a sua família, os seus. Só que todos os irmãos sabem que havia uma grande dificuldade, havia algo que aos olhos do homem era impossível, porque a Bíblia diz que Abraão, por ser avançado em idade, e a Bíblia diz que por Sara não poder gerar filhos, era estéril, e além de tudo também ser avançado em idade. E o Senhor lhes fazendo algumas promessas, lhes dizendo que faria deles uma grande nação.
Nós temos esse início dessa chamada em Gênesis, o capítulo de número 12, a qual Deus está retirando Abraão do meio da sua parentela, da sua casa. E o meu propósito aqui não é fixar os olhos no capítulo de número 12, mas relembrar aos irmãos que recaiu uma promessa sobre a vida daquele homem. O Senhor o tira do meio da sua parentela, do meio dos seus. E a partir dali, é claro, nós vemos a fé de Abraão dando ouvidos à voz de Deus e tomando ação de seguir a voz, a orientação e a condução do Senhor. E já por isso, nós podemos o declarar como um homem de fé, porque embora vemos Abraão recebendo a revelação de Deus, ouvindo ele, vendo ele, se você ler Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 7, quando Estevão vai fazer uma defesa do Evangelho, ele diz que Deus já havia se revelado para Abraão, lá na Mesopotâmia. E isso significa dizer que antes de Ur dos Caldeus Deus já havia se revelado para ele. O que Deus está fazendo em Gênesis, o capítulo de número 12, é só reafirmando aquilo que Deus já havia lhe dito. O que é interessante é que Abraão, numa atitude de fé, ele se entrega a Deus, ele obedece a Deus, ele ouve a voz de Deus e ele passa a executar o comando de Deus para a sua vida, começa a ser conduzido por ele. E isso é interessante, porque na medida que ele deixa Deus conduzir a sua vida, nós vamos vendo Deus trabalhando de diversos meios, de diversas formas, sempre centralizando em uma promessa, a promessa sobre a vida de Abraão, para que através de Abraão uma outra promessa se cumprisse. Qual seria ela? Deus fala para Abraão em Gênesis 12: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estava apontando já para o Cristo, estava apontando para Jesus, através daquela linhagem, através do povo hebreu, do povo judeu, o Cristo, o Messias, o ungido um dia viria, e todos na face da terra iriam ter a oportunidade de serem abençoados através da pessoa de Cristo, todas as famílias. E o que é lindo nessa história é que Abraão revela uma fé inabalável, independente de as circunstâncias serem boas, independente das circunstâncias serem adversas. Nós vamos ver em alguns momentos, nós vamos ver Abraão levantando alguns altares, e nesses altares que Deus levantava, Deus falava com ele e reafirmava essas promessas que Deus tinha para com a vida de Abraão, ao ponto de trocar o seu nome. O nome dele era Abrão, mas nós vamos ver Deus trocando o nome de Abraão, porque Abraão trazia consigo um significado totalmente ao contrário daquilo que Deus desejaria de realizar na vida dele, pois Abraão significa pai solitário. E enquanto Deus troca o nome de Abraão, ele não estava simplesmente trocando o nome, mas ele estava apontando para o cumprimento daquilo que Deus queria realizar na sua vida, pois Abraão significa um pai de multidão, ou pai de multidões. O que é interessante, queridos irmãos, é que Deus estava apontando para os propósitos maiores que ele tinha sobre a vida de Abraão, só que na perspectiva humana, o olhar de Abraão e inclusive o olhar de Sara, era impossível que se realizasse tal façanha. Uma mulher que não pode gerar, e além de não gerar, ela, além de ser estéril, será avançada em idade, e ainda mais o seu Senhor, e ela vai questionar, inclusive muitas das vezes, vai tentar buscar um meio, entregando a sua serva para Abraão, para que da linhagem daquele que nascesse da sua serva com Abraão, talvez suscitaria ou levaria o nome do pai adiante. Só que Abraão sabia que o que Deus tinha era com ele e com Sara. A Bíblia diz que Sara então, juntamente com Abraão, recebem uma visita. Se você ler, e eu estou indo para frente aqui, o capítulo de número 18 de Gênesis, você vai ver que Abraão recebe uma visita. E nesta visita que ele recebe, a Bíblia diz que está ali dois anjos. Esses dois anjos aparecem para Abraão, três anjos que ali estão. E quando eles aparecem, Abraão faz de tudo para recebê-los bem, lhes dando leite
a terra estava produzindo ali. Abraão agora lhes oferece para que comessem. O texto sagrado diz que Sara não estava ali, mas Sara estava mais adiante, no verso de número 9 do capítulo de número 18. Ela estava na tenda. E quando ela está na tenda, e aqueles varões juntos de Abraão, naquele momento, eles vão mais uma vez reafirmar que Deus visitaria-os de tal forma que Sara iria gerar e dar à luz a um filho. O texto sagrado do capítulo de número 18, a Bíblia diz que eles estão perguntando e dizendo: onde está Sara, tua mulher? E ele diz: ela está aí, está na tenda. E o anjo começa a dizer no verso de número 10, olha o que ele diz: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás, quem está comigo? Note o detalhe do texto: Sara está atrás, na porta da tenda, está lá atrás, na porta da tenda, e o anjo está de costas para a tenda. E isso aqui fica claro, a onisciência, o saber de Deus, como Ele conhece os nossos pensamentos. É por isso que o salmista no Salmo 139, ele diz assim, que o Senhor nos sonda e nos conhece. Há um poder de Deus aqui atuando nesse momento, para revelar para Sara que aquilo que ela pensava, que embora fosse impossível, porque a Bíblia diz que ela riu na frente deles. Não, a Bíblia diz que ela riu aonde? Dentro de si. Riu-se Sara, ela ri dentro de si. Olha só o que a Bíblia diz: Sara estava na porta da tenda, eles estão de costas para a tenda, e o texto sagrado disse no verso de número 12 para nós: assim pois, riu-se Sara consigo. A palavra consigo significa rir para dentro. A palavra consigo significa você dentro de você. É você olhar para dentro de você. É o mesmo que o salmista está dizendo lá no Salmo de número, fugiu agora aqui, mas quando ele diz, Salmo de número 32, se não me foge da memória, quando ele diz assim: por que te abates, ó minha alma? Ele está fazendo, olhando para dentro, é um olhar para dentro dele. Então Sara aqui está rindo dentro de si, ou seja, ela não fez nenhum movimento para que ele visse ela rindo, mas ela consigo mesmo dá uma risada dentro de si. Escute isso aqui: alguém aqui já recebeu uma notícia tão grande, tão poderosa, que ao teu olhar era impossível, que você até não falou nada para a pessoa, mas você dentro de você mesmo diz assim: aquela risadinha de deboche, irmão, tu sabe qual que é, sabe o que eu estou falando? Esse camarada está maluco. Será mesmo que vai acontecer isso? Ele sai do céu para vir na minha casa dizer para uma mulher que tem mais de 90 anos de idade e que nunca teve a capacidade de gerar, dizer que ela vai ter um filho. Olha o agir de Deus, o poder de Deus. A Bíblia diz que ele olha para ela e diz: por que você riu consigo, Sara? Revelando que Deus conhece o mais íntimo do nosso ser. E ele diz: por que você riu? E a pergunta que ele faz, verso de número 14 do capítulo de número 18: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Olha a pergunta. Aí eu quero fazer para você essa pergunta agora. Olhe para cá: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? E eu quero que você repita comigo agora, mas olhando para essa pessoa que está bem do seu lado, mas não ri, irmão, não ri dentro de si, mas olha para essa pessoa agora, olha bem nos olhos dela e diz assim: ó, tem alguma coisa, você pode fazer isso ou não? Tem alguma coisa difícil para Deus? Tem ou não? E fica provado, Nene, que não existe nada difícil para Deus, porque a Bíblia diz que Deus visita a Sara.
através de uma fé inabalável de Abraão, que deixa a sua terra e vai viver os planos e os projetos de Deus. Deus agora a visita, e a Bíblia diz que Isaac nasce no capítulo de número 21. Só que quando ele nasce, o tempo passa e chegamos no capítulo de número 22. Isaac vê a promessa de Deus crescer, tem contato com Isaac. Alguns vão dizer que Isaac aproximadamente tinha em média de 14 a 17 anos de idade. E ele vai pegar agora Abraão. A Bíblia diz que Deus fala com ele. E quando Deus fala com Abraão, Deus tem um pedido ali fazer. O que eu poderia dar para um Deus tão tremendo, tão maravilhoso? Abraão, eu quero algo de ti. Quem de nós não estaria disposto a oferecer algo a Deus por tantas coisas que ele fez? Uma mulher estéril, um homem avançado em idade, mas ele faz a promessa, cumpre a promessa. O que poderíamos fazer? Quantos benefícios o salmista diz que o Senhor tem nos feito? E o que é que nós podemos fazer diante de todos esses benefícios? Agora o Senhor diz para ele: eu quero algo de você. Ô Senhor, o que o Senhor quer? E ele diz: eu quero o teu filho. Pega o teu filho, leva ele agora para o monte, lá no monte Moriá. Você vai levantar um altar e você vai sacrificar o teu filho em favor de mim, como oferta e sacrifício. Como entender o que Deus está fazendo? Que Deus amoroso é esse? O que é maravilhoso nesta palavra, e o que envolve a vida de Abraão, é uma palavra com apenas 2 letras, que ele revela no início da sua trajetória, no meio da sua trajetória, mas agora já logo no final da sua trajetória, a promessa que Deus o faz, lhe entrega, lhe concede. Deus diz: agora eu quero. Só que a Bíblia diz que Abraão tem o quê? Fé. A Bíblia diz que Abraão é conhecido como pai na fé. Um homem que através da sua fé, ele conseguiu viver coisas extraordinárias. E quando eu li esse texto sagrado, o Espírito Santo ministrava ao meu coração, e eu me perguntava: por que é que Deus, Ele faz esse tipo de coisa? Por que é que Deus prova a nossa fé? Qual é o propósito em Deus nos dar, realizar coisas que muitas das vezes esperamos, desejamos e pedimos, mas muitas das vezes Ele permitir ir embora? Por que Ele faz isso com a gente? Qual é o propósito de Deus em lhe dar um filho e depois Ele lhe tomar ou lhe pedir? Qual é o propósito de Deus lhe abençoar e muitas das vezes Ele permitir com que vá isso embora? Qual é o propósito dele? A questão é que nós precisamos fazer uma avaliação, é claro. E essa avaliação parte do ponto de vista de eu ver como eu estou. Primeiro, existe uma coisa que nós sabemos que faz com que as bênçãos de Deus não sejam atraídas sobre a nossa vida, é o pecado. A Bíblia diz que aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará. Isso significa dizer que a prosperidade que às vezes não vem sobre a tua vida, é porque em alguma área ainda com Deus você está falhando, e você precisa alinhar. E por causa disso aí nós tomamos caminhos e direções que vêm as consequências. Aquilo que o homem planta, ele irá colher. A Bíblia diz que existem caminhos que aos olhos do homem parecem ser direito, e o caminho deles são caminhos de morte, por falta muitas das vezes de sabedoria, de buscar orientação. Nós batemos e vivemos sempre o mesmo ciclo, porque estamos sendo conduzidos por nós mesmos, o nosso eu e a nossa vontade. Mas agora, quando nós olhamos para a vida e a experiência de um homem que se entrega ao domínio do céu, de Deus, e pela fé passa a viver aquilo que Deus o orienta, a Bíblia mostra ele sendo próspero. A Bíblia
a dizer que Abraão, por viver uma vida santa, porque Deus inclusive havia o orientado, dizendo: olha, seja santo. E ele diz ainda: seja tu uma bênção. Abraão entende que ele carregava um compromisso com Deus, e a partir desse compromisso, abria janelas no céu, fazendo com que Abraão prosperasse. A Bíblia diz que Ló e Abraão não podiam ficar juntos, não puderam ficar juntos, porque houve uma intriga entre os pastores deles, dos pastores que cuidavam do rebanho. E a Bíblia diz que a terra não conseguia comportar a quantidade de coisas que esses homens tinham. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia no capítulo de número 13, capítulo de número 13, isso mesmo, e verso de número 6 de Gênesis. E não tinha capacidade a terra para poder habitarem juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Imagina só uma multidão de gado, de camelos. Imagina um homem rico. A Bíblia diz que ele era rico. Ambos eram ricos, tanto Abraão, tanto Ló. Só que nós vamos ver o que acontece com Ló lá na frente. Por quê? Porque estava com Abraão e Deus estava abençoando Ló por estar com Abraão. Mas no momento que nós vamos ver essa retirada de Ló de perto de Abraão, nós vamos vendo ele indo água abaixo, porque estava comprometida a sua comunhão com o céu, com Deus. Agora, se você permanecer ligado em comunhão com o céu, haverá prosperidade sobre a tua vida. Você será um homem próspero. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele é bem-aventurado, ele irá bem, feliz serás, ele verá o fruto da sua casa. Só que agora, queridos irmãos, o mesmo Deus que dá Isaac para Abraão, a Bíblia diz que ele está ali pedindo de volta. E o que seria isso? Deus está tentando Abraão? Não, pelo contrário. A Bíblia diz em 1 Tiago, capítulo de número 1, o verso de número 3, não me foge da memória, que Deus não deixa ser tentado pelo mal. Isso significa que o mal não tem como pegar Deus e ficar brincando com você. Ou você acha que Deus fica ali brincando contigo? Eu vou mandar uma prova. Como um irmão uma vez disse para mim, que estava achando que Deus estava fazendo isso com ele, querendo lhe tentar. De forma alguma. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, pois não é tentado pelo mal. Então, se ele não tenta, o que é que ele faz? Ele prova. Agora, se você está em comunhão com o céu, se você agora está servindo ao Senhor com fidelidade, vivendo uma vida de integridade, a qual o Senhor requeria de Abraão, para que ele fosse próspero e abençoado, por que é que Deus então, ele dá e agora ao mesmo tempo ele pede? Provação. Deus está colocando à prova a nossa fé. E este questionamento que eu me faço: Deus prova a nossa fé, por que é que Ele prova ela? Se você ler Deuteronômio capítulo de número 8, a partir do verso de número 3, não me foge da memória, quando Deus está relembrando o povo, Gregor, porque havia uma geração, em Deuteronômio é uma outra geração, a geração que saiu do Egito, morreu no deserto. E esta geração que Moisés está falando agora no livro de Deuteronômio, é a geração, é os filhos. E ele está dizendo para os filhos: relembrem, olhem para trás e vejam tudo que Deus fez na vida dos vossos pais. E ele começa a falar daquilo que Deus fez, mas olha o que ele diz: que Deus os leva, ou os levou os pais desta geração para o deserto com um propósito. E qual era o propósito? Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te atender, para te dar, ou melhor, para te dar a entender, que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Coloca o verso 4, ou 2, o 2. E te lembrarás de todo o caminho
caminho pela qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar. A palavra tentar aqui é provar, em algumas versões, a palavra está falando aqui de provar, para saber o que estava no teu, quem está comigo, o que estava no teu, olha o que ele diz, se guardarias os seus mandamentos ou não. O que ele está fazendo, ou está falando aqui é, os pais de vocês foram colocados à prova da fé, a fé deles foi provada, Deus os tira do deserto, e agora leva-os ao deserto e prova a fé daqueles homens com um propósito. E qual era esse propósito? Revelar o que estava no vosso coração. Então isso significa dizer que as provações que muitas das vezes advêm na nossa vida, se ela não for, escute isso aqui, se ela não for resultado de atitudes, de ações, de decisões mal tomadas, consequências de escolhas erradas, pode ter certeza que se está vindo problemas lá, está afetando a tua casa, em algum momento Deus decidiu, escute isso, provar a tua fé. E o propósito de Ele provar a nossa fé é revelar de fato aonde a nossa fé está firmada. Escute isso, existe na Bíblia Sagrada a fé, que nós denominamos como fé, a fé geral, a fé que todos nós temos, aquela fé natural, que é aquela fé do agricultor, que ele planta, e ele aguarda a chuva chegar, é a fé natural, todos nós temos. É interessante que existe um outro tipo de fé, que é a fé salvífica, a fé salvífica, a fé para a salvação, é aquela a qual o pecador, ele crê que Jesus tem o poder para o salvar, e torná-lo justo diante de Deus. Nós temos a fé para os milagres, a fé para o milagre, é aquela pela qual muitas das vezes Jesus olhava para a pessoa e diz, vai, a tua fé te curou. Mas nós temos a fé num ponto de vista da provação, da avaliação, porque a fé nada mais é do que uma convicção interior que nós temos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Nós cremos, nós temos uma convicção dentro de nós, é algo que provém de Deus, ela não vem de fora para dentro, mas é ela que é brotada dentro de nós, porque a partir do momento que Cristo entra, esta fé, ela vai sendo gerada. Como que ele entra? A Bíblia diz que ao ouvir da palavra de Deus, a fé vem do ouvir, e ouvir da palavra, você ouve a palavra, e a fé vai nascendo, vai sendo gerada dentro de nós, e você vai acreditando, você vai crendo, você vai ficando cada dia mais convicto. E para revelar se a tua fé é uma fé convicta e alicerçada em Deus, e não baseada naquilo que está à sua volta, Deus faz o quê? Eu vou revelar o que está no coração dele. Você quer ver um exemplo da fé da convicção? É Jesus em Mateus capítulo de número 7, verso de número 24, dizendo, aquele que ouve estas minhas palavras. Jesus não está dizendo aquele que ouve a palavra, não, ele está dizendo estas. E o que foi que ele disse? Ele revelou a lei do reino de Deus, Mateus 5, 6 e 7. Ele está dizendo aqueles que ouviram e tiveram essa convicção, que fazem parte desse reino, que se submetem e agora entendem o que é andar pela fé. Ele diz assim, aquele que ouve estas palavras e as pratica. Porque a fé, Tiago vai dizer que ela é revelada em ação. Ele diz, não adianta nada nós termos fé se nós não tivermos obras. Então eu sou salvo pelas obras, eu preciso fazer obras para que eu seja salvo. Não é nada disso que eu estou dizendo, até porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Cristo mediante a fé. Efésios capítulo de número 2, a partir do verso de número 8. Só que a grande questão
questão é, queridos irmãos, é que se nós tivermos esta fé convicta no Senhor, esta fé fundamentada no Senhor, inclusive ele faz uma comparação. Ele diz que tem um homem sábio e que tem um homem que não é sábio. Tem aquele que é louco, insensato. E ele faz uma comparação dizendo que esses dois homens, ambos fizeram o quê? Uma casa. Só que o que difere de um para o outro é o terreno, é o lugar aonde eles colocam a casa. A Bíblia diz que um constrói a sua casa sobre a rocha e o outro constrói sobre a areia. Só que há um fato muito interessante, que naquele dia, quando ele está relatando, ali parece aquele cenário, parece que vem um vento. E olha o que ele diz: vem o vento, vem a chuva, e ele abate as duas casas, ele vem sobre as duas casas. Mas a Bíblia diz que tem uma que fica em pé e a outra vai para o chão. Qual é que vai para o chão? Qual que é que vai para o chão, irmãos? A que estava sobre a areia, e a que estava sobre a rocha permanece. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Escute isso aqui: o vento que veio para que estava na rocha era diferente do vento que veio para que estava na areia? Sim ou não? A chuva que veio para que estava sobre a rocha era diferente da que estava sobre a areia? Jesus em algum momento fala sobre isso, sim ou não? É o mesmo vento, é a mesma chuva. E o que dá a entender é que a intensidade que vem é sobre as duas, do mesmo sentido. Só que Jesus vai dizer: tem uma que permanece em pé e tem uma que vai cair. O que Jesus está fazendo é revelando a fé daquela pessoa no quê? No meio da adversidade. É por isso que tem muita gente que começa a campanha e ele vem até algumas quinta-feiras e de repente você vê ele já não mais aqui, ele já não mais frequenta, ele já não está mais nos cultos, ele já não tem mais aquele desejo de estar na presença do Senhor. Aí você encontra ele e diz: aí o que foi que aconteceu? Ele diz: a batalha está tão grande, está tão difícil, Deus parece que está me provando e você parece que não está entendendo. Porque o propósito de Deus permitir com que o vento venha é revelar aquilo que está no oculto, ou seja, dentro de você. E aí você se pergunta e não entende, que é o que muita gente faz. Parece que eu estou vivendo um ciclo repetitivo da minha vida, porque você nunca venceu aonde Deus queria te provar. Tiago capítulo de número 1, ele diz: tende por grande alegria quando passardes por várias provações. Quantos que estão aqui nessa noite, que quando passam por provações e dificuldades, você fica feliz? Levante a mão que eu quero orar por você. Tem um irmão lá, tem uns quantos aqui, ó, que levantaram a mão. Vocês ficam felizes quando vocês passam por dificuldade, por provação? Vocês ficam felizes? Nós queremos fazer uma oração especial por vocês depois aqui, porque a gente não quer passar por dificuldade. Quem que quer passar por dificuldade? A gente não quer. A fé ser provada, a gente diz assim, ó: Jesus me dá paciência. E a Bíblia está dizendo assim, ó: aquele que quer paciência, a tribulação gera paciência. Ou seja, quanto mais problema, mais atribulado você for, no sentido de Deus está lhe provando, mais Ele vai gerando paciência. Deus, Ele nos prova sim, e Ele faz com o intuito de nos aperfeiçoar. É por isso que Tiago está dizendo: a prova da vossa fé produz perseverança. Ele está dizendo: vai produzir alguma coisa boa em você. Agora a grande questão é: nós temos a capacidade
está fazendo isso. Porque a grande questão é nós adotarmos uma linguagem de murmuração, adotarmos uma linguagem de muitas das vezes de falta de fé. O que Abraão não fez, ele simplesmente disse: sim, Senhor, eu vou. Mas a sua fé está tão convicta, tão firmada no Senhor, que embora ele entenda que Deus está provando a sua fé, no capítulo de número 11 da carta aos Hebreus, eu vou precisar ver o verso aqui que eu não lembro, Simon. Abraão tinha uma fé tão tremenda que ele cria que embora Deus pedisse o seu filho, mesmo assim o Senhor teria o poder para ressuscitá-lo. Capítulo 11 e o verso de número 18. Olha só que coisa interessante. Olha a fé desse homem, irmãos. Olha a fé desse homem. Sabe por que ele entregou? Porque a sua fé estava convicta no Senhor. E mesmo que ele entregasse, olha só, a Bíblia diz: sendo-lhe dito em Isaque será chamada a tua descendência, verso de número 18, e considerou, isso mesmo, que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Ele estava dizendo: eu creio, eu estou convicto de que a minha fé está sendo provada, mas eu tenho uma certeza também: se Ele está me pedindo, mas se for necessário e Ele quiser ressuscitar, Ele também pode ressuscitar o menino. Mas eu vou provar para esse Deus, a minha fé está convicta nele. Só que a Bíblia diz para nós que naquele momento ele prepara tudo, ele pega o cutelo e ele vai sacrificar o filho. E depois você lê em casa, porque o nosso tempo se foi. Lê com mais detalhes em casa essa história. Mas quando ele vai sacrificar o filho, a Bíblia diz que o anjo brada do céu dizendo: Abraão, não faça tal coisa, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste até mesmo teu filho, o teu único filho. E o que eu quero dizer com isso, queridos, Deus estava ensinando a Abraão uma coisa. E o que era? Que para as promessas de Deus se cumprir na vida de Abraão, Deus dizia: vou fazer de você pai de uma grande nação. Deus estava provando a fé dele com um propósito. E qual era? Mostrar para ele que para Deus cumprir algo na vida de alguém, Deus não depende das circunstâncias externas, nos apontando que o ambiente, que as coisas que nos rodeiam são favoráveis para que isso aconteça. Pelo contrário, Deus estava mostrando para Abraão, dizendo: com filho ou sem filho, para a promessa de Deus se cumprir na tua vida, Abraão, não depende de você ter o Isaque ou não. Ele estava dizendo: para que aconteça alguma coisa na tua vida, você depende exclusivamente de uma única pessoa. Deus estava dizendo: você depende de mim. Se nós entendemos que a nossa dependência é do Senhor, e entender, ter a capacidade de administrar que aquilo que está nos cercando é Deus nos provando, e estarmos dispostos a entregar, escute isso aqui, você vai viver algo extraordinário na tua vida. Aí Pedro diz para nós na sua carta, ele diz: a fé provada pelo fogo. Ele está dizendo: tem horas que a nossa fé, ela é colocada como se fosse no meio do fogo, e você sabe o que o fogo faz? Ele purifica, ele tira a impureza. O que ele está dizendo é: ele quer te dar uma fé convicta nele. E se te dar uma fé convicta nele, as demais coisas serão consequências daquilo que você está fazendo, ou seja, crendo no Senhor. Olhe para cá, e eu encerro aqui agora. O que Deus está nos ensinando aqui nessa noite, sabe o que é?
está ensinando para Abraão e para cada um de nós aqui nessa noite, sabe o que é? Deus nos é suficiente. Deus nos é suficiente. Você pode não ter a casa que você gostaria de ter, ou quem sabe até ter e Deus permitiu perder. Você pode, quem sabe, até não ter o filho que você desejaria ter, ou aquilo que você tanto sonhou. Mas as batalhas, essas batalhas que muitas das vezes nós não conquistamos, isso não é para nos desanimar ou nos travar, não. É com o propósito de nos ensinar a depender exclusivamente de Deus, porque Ele nos é suficiente. É por isso que Paulo diz aos Romanos, a partir do capítulo de número 9, se não me foge da memória, ele diz para nós, queridos irmãos, que ele está convicto, que ele está certo, de que nada pode nos separar do amor de Cristo, porque ele entende, Deus me é suficiente. Deus me é suficiente. E se eu apenas confiar nele, as demais coisas, aleluia, elas virão. E uma coisa será certa, meu amado irmão, Ele vai fazer de você, Ele vai fazer de mim, Ele vai fazer de nós um crente melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um cidadão melhor, uma igreja melhor, um povo melhor. Sabe por quê? Porque Ele está trabalhando em cada um de nós. Se coloque em pé nesse momento. Tive o privilégio de alguns dias atrás almoçar na casa de um amigo aqui em Ampere, presbítero irmão Virgulino, a irmã Maria, os pais da irmã Adriana. Levanta a mão, irmã Adriana, madre que está aqui. E eu estava ouvindo o irmão Virgulino, a irmã Maria estão com que idade? 74 e 76? 66. O irmão Virgulino com 64 anos, 74 e ela 66. Sentamos em volta da mesa e ouvindo eles, irmãos, e ele contando da trajetória de vida dele, falou que a primeira filha que teve o privilégio de ter foi a irmã Adriana. Só que depois tinha um sonho, a irmã Gabriela estava comigo. Tinha um sonho de ter mais filhos, né? E depois por quatro vezes. Um criou, foi tomado, e os demais, eu acho que o Senhor recolheu. Os outros 3 o Senhor recolheu. E o meu questionamento naquele momento foi: e o que vocês pensam sobre isso? Como é que vocês estão? Porque durante longos anos, tendo o sonho de ter, e às vezes não poder, e outras pessoas tendo a oportunidade de ter, e às vezes não ser grato por isso. E a irmã Maria com os olhos cheios de lágrimas, ela disse: o Senhor, aleluia, o Senhor, Ele fez conforme Ele desejou, lhe apraz, a vontade dEle. Eu falei: mas como é que a senhora se vê hoje? Ela disse: teve muita coisa que eu aprendi. E como, irmã Maria, você aprendeu? Sabe como? Nos pés do Senhor. Ele nos prova. Mas Tiago diz assim, que a prova da vossa fé, ela produz a perseverança. E aquele que um dia foi provado, Tiago diz, este foi aprovado e receberá a coroa de vida. Ele está dizendo, haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa. Se você desejar nesse momento levar uma das tuas mãos ao coração, faça isso agora. Leve uma das tuas mãos ao coração. Às vezes tem coisas que Deus está fazendo, nós não estamos entendendo. E diga para o Senhor nessa noite: Senhor, me faça entender. Me dê esse discernimento, Senhor, que Tu estás no controle e na direção de tudo. E se Tu estás forjando ou formando em mim um esposo melhor, um crente melhor, um cidadão melhor, um amigo melhor, se o Senhor está forjando e provando a minha fé,
no intuito de realizar propósitos maiores. Senhor, me faça entender. Senhor, nessa noite nós oramos. Deus, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, porque o Senhor prova a nossa fé, e muitas das vezes não entendemos isso, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, sabemos que tem lutas que nós procuramos com as nossas próprias mãos, assim como Jonas, mas que como Jó, Senhor, assim como ele foi provado, assim como Abraão também, a sua fé foi colocada à prova, mas o Senhor os fez entender que Tu nos és suficiente. Cremos em Ti, depositamos a nossa confiança em Ti, e isso, Senhor, nos dá a convicção que as demais coisas nos serão acrescentadas, que a Tua bênção, Senhor, recairá sobre nós, mas que também seremos provados para revelar, Senhor, aonde esta fé está fundamentada, e que ela possa estar fundamentada em Ti, convictos em Ti, depositada no Senhor, que tem poder e prazer de nos abençoar. Então, Senhor, cumpre com o Teu querer, cumpre com o Teu realizar, segundo a Tua vontade, forjando o nosso caráter, forjando a cada um de nós, Senhor, para que possamos a cada dia ser aperfeiçoados por Ti, e o Teu nome ser glorificado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso empreendimento. Ministra agora, Senhor, e que possamos crer que é o Senhor que está conduzindo todas as coisas para a glória do Teu nome. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Deus abençoe, no nome de Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães. Aleluia. Só quem entendeu pode dizer um amém por esta palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Não vou me lançar só pra maravilha do céu. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão. Glórias ao Senhor. Prazer de conquistar palácios, riquezas, como num deserto isso vai passar. Por isso resistir estou, e quando a minha força se esgotar, Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, Eu posso não ver, hoje sei, mas eu esse sei. deserto Oh, glória. vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Ele é merecedor. Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Vamos viver na dependência. Queridos, esse culto foi um culto de orientação.